Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Glauco. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão aqui na Brasil Atual. Na pauta do programa de hoje, Frank, nós vamos falar sobre fundo eleitoral e financiamento de campanhas. Ao votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o Congresso Nacional aprovou o valor de 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, a principal fonte de financiamento de campanhas eleitorais. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber o Glauco Pérez da Silva, professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Antônio Augusto Maia, advogado, professor de Direito Eleitoral e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o jornalista Frank Valverde. Frank, qual é a principal notícia que você destaca dessa semana? A sua manchete. Olha, João, a manchete que eu destaco, até para fazer um link com o nosso programa de hoje, é ainda a repercussão da manifestação do ministro da Defesa, o general Braga Neto, que de uma certa forma, né, meio que veladamente, ameaçou as eleições do próximo ano, né, dizendo que se não tiver o voto impresso, né, quer dizer, ele usou até uma metáfora, o voto auditável, né, não terá eleição. Isso é extremamente grave, né, principalmente vindo de um militar, duplamente grave no caso dele, né. Primeiro por ser um membro do governo e mostra que está totalmente aliado com essa ideia meio digamos, alucinada do presidente Bolsonaro de querer exigir o voto impresso, indo na contramão da história, né? E segundo, por ser um militar, né? O militar não deve fazer manifestações políticas, ele não tem partido, ele tem o Estado, ele é um profissional do Estado, não deve se manifestar politicamente. Ele deixou claramente uma manifestação política. Isso é muito complicado, João, isso é muito grave e a sociedade toda tem que estar alerta para impedir essas visões golpistas de certos setores do governo federal. Frank, quem deve se manifestar são as Forças Armadas, em prol da democracia. É isso que a população brasileira aguarda. Bom dia, Glauco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, João. Bom dia, Frank. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Antônio. Bom dia, Antônio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Muito bom dia, Franklin, Glauco. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, participar da programação de vocês. O prazer é nosso, viu, Antônio? Essa polêmica que o presidente Bolsonaro trouxe a respeito do voto impresso ou eletrônico, como é que você vê isso, Glauco? Olha, eu vejo isso com muita preocupação. O sistema eleitoral brasileiro é bastante confiável. Não significa que ele não possa melhorar. Ele pode ser melhor. A questão toda é que o presidente não coloca assim, não é essa a motivação dele, não parece ser esse o intuito dele, de melhorar o sistema. Ele denuncia a apuração de votos, o que é um pilar extremamente importante de qualquer democracia no mundo, e você ficar atacando a apuração de votos, você ficar atacando a maneira como a vontade popular se transforma em assentos na representação política, é muito grave. Então ele precisaria ser menos leviano, né, porque já passou do ponto faz tempo, de simplesmente falar sem mostrar provas. Quer dizer, ele disse que a própria eleição dele foi fraudada, que ele teria tido muito mais voto do que de fato teve, o que soa um absurdo. Cita a eleição de 2014 como tendo tido fraude, em que os perdedores não entendem assim, nem eles entendem assim. Então, parece ser toda uma preparação de um clima para uma reversão fora das regras para uma eventual derrota em 2022. É o que parece, e isso é extremamente grave, né? Então, seria muito bom que ele esclarecesse o que ele quer dizer, e ele não vai fazer isso. Antônio, como você vê essa atitude do presidente da República? Olha, Joel, eu vou te dizer com toda clareza, eu particularmente, eu advogo na Justiça Eleitoral em todas as suas instâncias faz aproximadamente 30 anos.
já advoguei para presidentes da República e suplentes de vereador. E nunca consegui obter o acesso a um caderno de votação no Brasil. Já desisti de tentar obter um caderno de votação. Eu vejo que a manifestação do presidente, ela estabelece um ruído de comunicação muito forte, mas a matéria que está por trás da pretensão é legítima, absolutamente legítima. E vou mais, eu tenho dito isso aonde vou, escrevo isso e defendo isso desde 2014. Porque se fala muito da segurança da urna eletrônica, e hoje nós temos um presidente do TSE que não conhece direito eleitoral. Na verdade, na minha opinião, ele não deveria nem ser ministro do Supremo, mas ele caiu lá e ele é ministro. Entretanto, do ponto de vista prático, se fala que a urna é segura, que a urna é indevassável. Teve um ministro que, salvo engano, disse que a urna funcionava até dentro d'água, né? Então, eu quero te dizer e dizer aos demais telespectadores e audiência que, do ponto de vista prático, se jacta da, digamos, infalibilidade da urna, mas nunca se permitiu que se auditasse independentemente a urna. Porque o programa que a urna eletrônica brasileira utiliza, ele não grava no registro a possibilidade de auditagem. Ora, se eu vou a uma funerária, se eu vou a um supermercado, se eu vou a um estabelecimento, e qualquer servidor me oferece, o senhor quer o comprovante do seu pagamento? O senhor quer o comprovante do seu efetivo pagamento? E as pessoas abdicam? As pessoas tiveram direito, tiveram acesso à possibilidade de recusar. Então, a figura do presidente nesse debate, ela convulsionou a ideia da possibilidade da auditagem. Eu entendo, como profissional do direito, e isso eu digo isso desde muito, não é de agora, que a impossibilidade da auditoria, ela é algo que se apresenta medonho. Se diz, os partidos nunca apontaram nada, os partidos nunca conseguem demonstrar nada, as fraudes ficam só na fala. Fica só na fala porque nenhum partido político tem acesso ao programa que efetiva a urna eletrônica. É por isso. Então é preciso levar isso em conta. Até porque eu conheço, e vocês devem conhecer também, personalidades do mundo da academia, alguns da ativa, outros já aposentados, que gravam vídeos e manifestações veementes na internet, em outras redes, dizendo que a urna é falível. Então eu, do ponto de vista técnico, não sou nenhum expert em matéria de tecnologia. Mas, entretanto, me abeberando dos conhecimentos desses profissionais e, ao longo de tudo que se ouve em termos de eleição, eu creio que seria prudente o Brasil, sobretudo este TSE, com esta composição que ele tem, que ele abdicasse da sua resistência em nome da transparência. Porque a demanda, ela aparentemente não tem um fato gerador. Pode ser uma paranoia, um delírio. Entretanto, não é bem assim. Há uma necessidade latente. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional determinou a extinção da urna eletrônica por uma razão elementar, porque um alemão questionou a transparência do sistema. E lá foi dito que, se há dúvida sobre a transparência do sistema, evidentemente que boa parte da população tem o direito de duvidar. Aí não se aplicou mais aquele formato de urna eletrônica. Então, eu te diria que eu respeito quem entende que o sistema tem as suas virtudes, e eu não prego aqui, como ninguém quer o retorno à totalização de votos em ginásios com tetos de zinco, que aquilo levava uma semana, 10 dias, não é? Eu, como advogado, tentei inúmeras vezes impugnar votos e votações inteiras de zonas eleitorais, tive que trabalhar dentro de ginásio com máquina de escrever, depois começou a surgir o computador e o laptop. Agora, a questão da auditagem é uma questão mais séria do que o que eu tenho ouvido por aí, bem mais séria. Se mantido o novo valor do fundo eleitoral, o Brasil ocupará o topo mundial do uso de dinheiro público para o financiamento de campanhas. Segundo estudo do movimento Transparência Partidária, somando o fundo eleitoral ao fundo partidário, que é outra fonte pública de financiamento de siglas e candidatos, o país deve desembolsar 6,7 bilhões no próximo ano, o que representa 0,09% do seu PIB. Glauco, agora, financiamento de campanha, numa pior crise sanitária que o país vive, famílias aguardando reembolso, né, para combater a fome, um desemprego que atinge mais de 15 milhões de pessoas. Como é que você vê essa iniciativa do Congresso Nacional? Então, João, a discussão em torno do financiamento de campanha é uma discussão sensível
muitos lugares e é sempre muito problemática. Ela é problemática porque a gente sabe que existe em geral, um desnivelamento econômico e você não quer que esse desnivelamento econômico afete o mundo político. Então, o que você espera é que qualquer cidadão tenha condições de tentando ser candidato, apresentando suas ideias, possa ser escolhido pelos seus concidadãos e assim ser eleito. A questão é como é que essas pessoas, como é que você viabiliza uma competição justa dentro do sistema político sem que as diferenças de recursos que os indivíduos têm afetem essa disputa. Então, a questão sempre está em torno disso, em que a representação política precisa ser feita de uma forma ou ser possibilitada de uma maneira que o desequilíbrio econômico não interfira. E aí o financiamento entra como ponto central, né, a regra do financiamento, para que esse equilíbrio aconteça e a ideia, né, política, as propostas prevaleçam em pessoas que tenham condições de competir. Nesse sentido, a gente sempre precisa lembrar que precisa haver formas de equilibrar isso, ou seja, de permitir que pessoas que não tenham recursos próprios possam participar das campanhas como candidatos, apresentando suas proposições aos demais. Então, como é que você faz isso se não há um fundo público? Se o fundo for só privado, essa dificuldade se acentua. A questão toda é qual é o montante de recurso público, o quanto a sociedade decide colocar de dinheiro para financiar a escolha da população. A democracia brasileira é uma democracia que elege muitos cargos ao mesmo tempo, né? Então, a quantidade de candidatos que a gente tem, então, só no estado de São Paulo, para deputado federal, a gente vai ter mais de 1.600 candidatos. Na próxima eleição vai chegar perto dos 2.000, provavelmente, apesar que as mudanças das regras da disputa eleitoral talvez reduzam um pouco, mas é dessa ordem de grandeza. Você está falando só num estado 2.000 candidatos. Para que essas pessoas tenham condição de apresentar suas propostas, a quantidade de dinheiro que tem que envolver é realmente sempre muito grande. Então, a gente sempre está falando de cifras enormes. A gente teria que fazer essa conta, assim, 5 bilhões para quantos candidatos, quanto é que a gente estaria disposto a pagar para ouvir alguém apresentar a sua proposta. O grande problema no Brasil hoje é também a quantidade de candidatos. A gente precisaria, quando a gente fala reforma eleitoral no Brasil, é uma confusão, porque cabe qualquer coisa, tudo é reforma eleitoral. Né? Se eu mudar a suplência, a regra de suplência para o Senado é uma reforma eleitoral. Eu posso trocar qualquer coisa, é reforma eleitoral. Cada um quer uma coisa quando diz isso. Mas um dos aspectos importantes é a quantidade de candidato que a gente tem. A gente tem candidato demais, é muito difícil para o eleitor escolher. Então, talvez aí seja a discussão que acarretaria uma diminuição da necessidade de dinheiro, diminuindo um fundo público de campanha, modificações que reduzissem a quantidade de candidatos, até porque hoje é muito difícil para o eleitor escolher. Mas diminuindo o número de candidatos, como é que ficaria a subrepresentação? A gente sabe que setores da população não são representados no Congresso Nacional. Não, João, quando digo diminuição do número de candidatos, não significa de maneira nenhuma reduzir a proporcionalidade do sistema. Ah, ok. Então, vou dar um exemplo para deixar claro para todo mundo. Ó. Pegando um estado qualquer, sei lá, São Paulo elege 70 deputados federais, Rio de Janeiro elege 46, Minas Gerais elege 53, Paraná elege 30. Você tem, no Paraná você vai ter mais, em torno de 1.000 candidatos. Para escolher 30, você vai votar em um. Então, você tem 1.000 pessoas apresentando propostas para você, teoricamente, porque você não vai receber propostas de 1.000 pessoas. Você vai receber uma quantidade muito menor delas, até porque você já vai fazer filtros, você já nem vai olhar de alguns partidos, algumas informações nem vão chegar em você nem vai saber que aquela pessoa é candidata. Mas se você tivesse que escolher entre 10 ou entre 20, provavelmente a sua minoria estaria representada. Você não precisa escolher entre 1.000. Glauco, essa situação não seria resolvida, por exemplo, com o voto em lista? O voto em lista, eu acho que você aprofunda a proposta política, você defende ideias, fundamentalmente, não pessoas, porque tem exposição em rede social, em programa de televisão, agora tem programa de rádio mesmo, né? Tá uma série de colegas aí que se lançam candidatos e que não tem uma proposta clara, que está cansado de ver isso, né? O voto em lista, né, que é uma coisa que tem funcionado em muitos países da Europa, não seria uma proposta para resolver essa questão
questão e acho que até elevar o nível do político para o eleitor brasileiro? Então, o voto em lista, ou às vezes a gente chama também de lista fechada, né? Porque aqui no Brasil a lista é aberta, que a gente pode votar na pessoa, ela resolve esse problema, ela cria um outro que é o poder das oligarquias partidárias, né? As lideranças partidárias passam a ter maior influência porque ela determina qual é a ordem. O que a gente tem dos candidatos, então ela resolve esse problema, porque simplifica, quer dizer, eu teria que escolher, se eu tenho 30 partidos, eu tenho 30 listas. Né? Então, você podia fazer prévias nos partidos, que aí você acaba, digamos, impedindo que as oligarquias partidárias determinem que serei eu o primeiro colocado da lista e você o segundo, digamos. Sim, né? Por exemplo. Então, há formas de contornar. O que eu acho o que é importante destacar é que o mundo tem feito reformas que se aproximam de um sistema mais parecido com o nosso. As reformas têm vindo no sentido de trazer ao cidadão a possibilidade de escolher as pessoas, que é o que a gente pode fazer. O que a gente tinha aqui era essa bagunça da coligação da coligação nas eleições, que não tem nenhum propósito teórico para isso, não existe nenhuma justificativa acadêmica que não seja permitir que pequenos partidos existam, ao mesmo tempo em que a gente tem magnitudes de distrito muito grandes, a gente elege muita gente por região. Né, essas gente precisariam ser fracionadas nunca virando um, isso eu acho que é um equívoco grosseiro, mas teria que tornar o sistema mais fácil para o eleitor, e aí isso provavelmente permitiria uma redução na quantidade de dinheiro necessária para que as pessoas fizessem campanha. Hoje, claro, falar de 6 bilhões é dinheiro demais. Deixa eu colocar o Antônio aqui nessa discussão. Antônio, qual é a sua visão sobre o assunto? Joel, muita clareza nesse assunto, porque este é um assunto que diz respeito a um contexto geral. Fala em partido político, fala em sociedade, fala em eleitor. Essa pluralidade de candidaturas, ela desserve a democracia. Esse volume exagerado de candidatos, ele desserve a candidaturas totais. E aqui quem fala é alguém que defende candidatura avulsa. Não só defende como escrevo, já escrevi 2 livros sobre reforma política e estou concluindo mais um, e eu me filio à ideia de que a candidatura avulsa, paralelamente à candidatura partidária, ela seria importante num país que se jacta democrático. A pluralidade de interesses e convicções passa por isso. E a proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara, a PEC 125/2011, ela aborda exatamente isso, a candidatura avulsa ou independente, sem acesso aos fundos. Aqui no Brasil, é um fetiche, porque outrora havia uma liberalidade absurda em termos de financiamento empresarial e de pessoas físicas. Agora, com o financiamento público, há por parte da estrutura partidária a figura do tesoureiro do partido, que passa a ser o personagem mais importante da campanha eleitoral em torno de um partido político. A bem da verdade, é importante que se diga, e penso isso com muita clareza, com muita nitidez, respeitando quem diverge, a era dos partidos políticos acabou. Isso não existe mais. Ninguém milita bravamente em partido político. Os partidos políticos não atraem mais as pessoas, não são convincentes, há uma margem de desconfiança enorme. Grande parte das cúpulas partidárias, não só nacionais, como regionais e municipais, não é oxigenada, pertence a feudos ou famílias. Muitas vezes há uma rotatividade de familiares em presidências de partido que deslocam, então, o seu poder aos tesoureiros. E esses é que serão os grandes protagonistas da eleição de 2022. Como o Glauco disse, é muita gente. E mais. Se outrora o fundo público era demonizado pelo Congresso Nacional, que não queria a estatização das campanhas eleitorais, hoje ele é adorado, ele é aguardado, ele é multiplicado financeiramente. Essa quantidade de dinheiro público para fazer política, isso é um escárnio, uma indecência. E fala quem advoga para políticos aqui. Portanto, e boa parte deles, políticos, não quer esse dinheiro. Basta ver que muitos abdicam das quantias e preferem utilizar a vaquinha, fazem o convencimento do seu conjunto de eleitores, seja na rede social, seja no corpo a corpo, abdicando da verba pública. Eu, particularmente, conheço um punhado de parlamentares, não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados, que abdica e abdicará novamente desse fundo público. Por quê? Porque este fundo público, na verdade, ele não é distribuído em paridade, porque a lei
que os senhores congressistas estão, nesse momento, se debruçando para confeccionar, não estabeleceu a obrigatoriedade da paridade. Então, se um partido político dispõe, por exemplo, de R$1 milhão e ele dispõe de 10 candidatos, ele pode distribuir esse R$1 milhão para quem ele bem entender como ele quiser. Ele pode atribuir 900 mil para o candidato que vai puxar voto e o restante dos 100 mil para os outros 9. E não vai acontecer nada. Não vai haver intervenção. Então, é uma grave distorção. Absolutamente. Então, esse tema é daqueles temas naturalmente polêmicos, é daqueles temas que tende naturalmente a não encontrar um ponto de convergência muito pacífico. Os pontos de vista de um lado e de outro são muito arraigados. Mas, na maioria dos países que estabelecem um sistema misto, a primeira questão é estabelecer um teto razoável, ou, para utilizar uma expressão do artigo 37 da Constituição, moralidade pública no gasto desse dinheiro. Porque se o dinheiro é público e o dinheiro é encaminhado à conta corrente de uma pessoa jurídica de direito privado, que é o partido político, é importante responsabilizar a malversação desse dinheiro. Essas quantias precisam ser administradas com e sob os princípios da administração pública, porque é um dinheiro extraído do orçamento, não é uma receita privada. Isso precisa obedecer um sem número de regras. Será que isso acontece? Olha, na prática, que é o que interessa, isso não acontece. Primeiro, porque muitos candidatos se veem rifados pelas oligarquias e pelas executivas dos partidos. Em segundo lugar, essa quantia ela é extraordinariamente elevada porque se proibiu outro formato de doação. A vaquinha eletrônica não cola no Brasil. Ela é migrada dos Estados Unidos, ela não adere. As pessoas não simpatizam, duvidam, hesitam, e não há um estímulo adicional, como, por exemplo, em outros países, que a doação é debitada e descontada no imposto de renda. Teria que ser mais atrativo. Os poderes teriam que ser mais harmônicos e mais independentes entre si, de uma forma de qualificar esse formato. Em segundo lugar, esse volume de dinheiro é um volume extraordinariamente elevado num país pobre. Esse dinheiro não condiz com a política, até porque a má qualidade do político brasileiro não justifica essa grana toda. Isso é mais pura verdade. De que adianta essas toneladas, esses containers de dinheiro para imbecis que vão ao Congresso Nacional, não sabem escrever, mal sabem utilizar a tribuna, têm um comportamento com falta de decoro, não desrespeitam a Cinti. Então, aquela pessoa que hoje precisa de um reforço do governo para sobreviver e manter a sua família, ela vê esse dinheiro escoar para candidatos que são verdadeiros apedeutas, jejunos, que não fazem jus ao mandato parlamentar. Então, é preciso equilibrar. E a questão me passa também pela forma de repensar os atrativos do financiamento privado. O financiamento empresarial se revelou destrutivo no Brasil, se revelou absolutamente destrutivo. Então, me parece que a maneira de se equilibrar isso com as doações das pessoas físicas, que nós sabemos todos que estatisticamente são irrelevantes num cenário de campanha eleitoral para a deputação federal, para o Senado, por exemplo, elas precisam ser compatibilizadas com os valores públicos, como a boa parte das democracias ocidentais, sobremodo, utiliza, mas não nesses patamares. E a pergunta é, por que a campanha eleitoral tem que ser tão cara no Brasil? Ela precisa ser tão cara no Brasil porque, na maioria das vezes, ela é, digamos assim, encaminhada pela pirotecnia e não pela ideia, não é? Hoje tem candidato que vai concorrer que tira foto com traficante, tira foto com pseudo-popularidades, né? Pseudo-celebridades, como se isso atraísse voto. E não tira foto com o reitor, com o professor, com o cientista. Então a política vulgarizou, aí vira esse lixo. Muito bem, e aí a nossa democracia corre risco. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Brasil entre 12 países da América Latina, onde já foram detectadas todas as variantes da Covid-19. A Lei da Letra de Lisboa tem as informações. As 4 variantes do coronavírus, Alfa, Beta, Gama e Delta, já foram detectadas em 12 países da América Latina e do Caribe, incluindo no Brasil. A confirmação é da Rede Regional de Vigilância Genômica, que pertence à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Os Estados Unidos e o Brasil continuam sendo os 2 países da região com mais casos e óbitos. A diretora-geral da OPAS, Carice Etienne, destaca que apenas 15% da população da América Latina e Caribe já foi totalmente vacinada, mas em nações como Honduras e Haiti, o índice é de apenas 1%.
Segundo Etienne, a falta de imunização está criando uma divisão epidemiológica com a região cada vez mais dividida pelo acesso às vacinas. Os casos e óbitos estão em alta em Cuba, onde várias províncias têm reportado um grande aumento das novas infecções, mas alguns dos países que estão com a vacinação avançada e vêm registrando queda nos casos de coronavírus são Uruguai, Chile, Argentina e Canadá. Carice Etienne lembra que as variantes se espalham com mais facilidade e a única maneira de parar o ciclo é aumentando as taxas de vacinação. Segundo ela, as vacinas são críticas e medidas como distanciamento social, uso de máscaras, evitar aglomerações e testar a população continuam sendo importantes. Da ONU News em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o Fundo Eleitoral e financiamento de campanhas, com o professor Glauco Pérez da Silva, da Universidade de São Paulo, e o Antônio Augusto Meyer, que é advogado e professor de Direito Eleitoral. Frank Valverde, e como é que foi a nossa enquete da semana? É verdade, nós, a cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. E a enquete para o programa de hoje, nós fizemos levantamos a seguinte questão. Você sabe quem são os parlamentares que votaram a favor do fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais? E olha só o resultado. 44% disse que sim, contra 56% disse que não conhece. Ou seja, às vezes as pessoas ficam indignadas com esse tipo de notícia, com essa decisão do parlamento brasileiro, mas às vezes não tem noção do que realmente quem votou em quê, né? E o curioso, né, acho que até para ilustrar, e até gostaria do comentário tanto do Glauco como do Antônio, pessoas que se colocaram veementemente contra esse fundo eleitoral, como por exemplo parlamentares do PSL, né? Na hora de votar, votaram a favor, né? Votaram a favor. E aí muitos falam assim, mas eu não estava sabendo. Mas isso demonstra o quê? Uma certa incompetência, né, do parlamentar. Como que está votando e não sabe no que vota? Ou então, se ele não tem uma incompetência, o que seria então, né? Oportunismo? Então eu gostaria que eles dois refletissem um pouco sobre essa questão da nossa enquete, né? Porque a população mesmo fica indignada com a situação, mas às vezes não tem a clareza de quem cometeu essa indignação, digamos assim. Glauco. Então, Franklin, acompanhar a política, enfim, acompanhar qualquer tema no noticiário, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, com notícias falsas circulando o tempo todo, é custoso demais. Então é muito difícil você esperar que um cidadão comum gaste tempo da vida dele, da vida cotidiana, considerando o contexto, então, isso é ainda pior, né, isso é ainda mais grave, em que até as Olimpíadas vão concorrer com a atenção das pessoas, porque elas tenham condições de se informar nesse nível de detalhes, saber quem são entre os parlamentares, aquelas pessoas que votaram assim ou assado em relação a determinado tema, né? Ela fica indignada com a decisão, e eu chutaria que as pessoas que sabem é um percentual maior. Eu acho que a quantidade das pessoas que responderam essa enquete, esse percentual aí está muito empatado, eu acho. Eu arriscaria dizer que várias pessoas tem muita. Se você questionasse, né, então diga quem são as pessoas, pessoas que disseram que sabiam, iam mostrar que não sabem. Possivelmente. É de imaginar que não saberia dizer o nome de 3 deputados, né, nem que sabe todos os 3. Agora, sim, as pessoas, a maneira como os indivíduos votam, tem um componente que a gente precisa entender do funcionamento do Congresso, que a gente precisa pôr na análise, na verdade, que é os partidos muitas vezes fecham a questão, por vezes, coletivamente, né? Então, como uma unidade, como um conjunto. Então, o partido toma determinada decisão. E aí, indivíduos têm posições que eles cedem, né? Então, eu acho que, para ficar claro, o partido pode votar, mesmo em decisões que seriam nominais, ele pode votar como um grupo, né? Então, o líder partidário diz, olha, a minha bancada vota assim, sim ou não em relação a esse tema, né? Votamos todos como sim ou não. Isso não significa que os 50 ou os tantos deputados que fazem parte dessa bancada, individualmente, todos eles concordem com aquela decisão.
Ele, de alguma maneira, cedeu para o grupo aquele voto porque entendeu que não valia a pena brigar a ponto de se tornar um rebelde ou algum desviante do grupo. Então, uma possibilidade desse tipo de comportamento tem a ver com isso. A questão não era cara o suficiente para que a bancada dissesse, então vamos votar individualmente, vamos abrir mão do direito de votar como um grupo, e porque isso facilita o processo, isso facilita as discussões, e vou brigar por isso. Agora, dizer que é esse o caso para todo mundo o tempo todo também é muito difícil. Dizer que o PSL é um partido com uma unidade e uma disciplina partidária extrema, e que não é verdade, não é um partido que vota coletivamente, não é um partido que se comporta assim. Então, tinha muitas condições, claramente, nesse exemplo em particular, de votarem individualmente, então cada um deles conseguirem manifestar suas posições individuais. Então, a gente precisaria entender melhor por que é que um parlamentar diz isso. Ele certamente está tentando, de alguma forma, falar para o seu eleitor ou usar de um artifício que passa pelo desconhecimento do eleitor exatamente do que está acontecendo no Congresso, porque provavelmente esse parlamentar vai dizer que a informação de que ele votou de um jeito ou de outro está equivocada, é mentira, e sempre jogando essa disputa de narrativas em que não parece não haver fatos nenhum que comprovem o que quer que seja, tudo é uma questão de interpretação. Uma explicação em torno do episódio, né? De qualquer forma, Glauco, mereceria uma consulta popular. Tudo bem que nós estamos em plena pandemia, a maior crise sanitária que o país viveu na sua história, mas a população deveria ser consultada por um tema tão importante como esse que foi decidido no Congresso. Antônio, quero ouvir sua opinião. É exatamente isso. O que falta aí é oitiva pública. Falta povo na manifestação em torno desse assunto, porque certamente se esses valores fossem submetidos ao crivo da população, mas a maioria repugnaria, rejeitaria, diria não. Um não sonoro e rotundo, porque é muito dinheiro público que deixa de ser encaminhado a outras prioridades que o país necessita. A bem da verdade, essa mesada, esta verdadeira esculhambação que virou esse sistema de fundos públicos, ora o partidário e ora eleitoral, ele conspira contra a qualidade da democracia. Não acrescenta, não soma nada no cenário, porque ele é muito volumoso. São valores superlativos, são valores impressionantes destinados à política. E a política é importante, a política é fundamental, a política é imprescindível num país democrático, numa república e numa federação. Entretanto, ela não precisa usufruir de milhões. E se levar em conta isso, a soma de todos os valores, fora os repasses do fundo partidário mensal, tem o fundo eleitoral e o fundo partidário, isso atinge rapidinho o bilhões. É muito dinheiro, são valores estratosféricos que não se justificam no retorno. A qualidade do serviço público, sobremodo da atividade parlamentar, especificamente do Congresso Nacional, é duvidosíssima. É duvidosíssima. O Brasil, o sistema viabilizado regimentalmente na Câmara e no Senado, permite a multiplicação de PECs, de PLs, de projetos de decreto legislativo repetidos, projetos que se reproduzem tanto na Câmara quanto no Senado. Não há nem racionalidade na produção legislativa. E com relação ao sistema da atividade parlamentar, sobremodo os deputados que alegaram desconhecimento do conteúdo, ora, data máxima vênia, não pode ser deputado. Quem não lê o conjunto, o miolo daquilo que vai ser pautado e vai votar, é analfabeto. Não pode ser, ou é mentiroso. Ou mente ou é analfabeto. E uma segunda questão, enquanto advogado, enquanto estudioso dessa matéria, enquanto cidadão, eu não admito que parlamentar se abstenha. O parlamentar, o deputado, a deputada, o senador, a senadora, ele não tem direito de se abster, ele não tem o direito. Ele tem que votar, sim ou não. Põe a rica cara a tapa. É assim que funciona. Ou tem coragem ou não tem. A abstenção não serve na política. A abstenção é muro. Muro é covardia. Eu quero fazer um convite agora aos nossos ouvintes para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros, como você sabia, e
você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3, numeral setor. Repetindo, Observatório 3, numeral setor. Frank Valverde, mais informações? Sim, nós temos aqui uma informação bastante importante sobre o nosso portal, o nosso site, né? Nós, do Observatório Terceiro Setor, temos inúmeras publicações, inclusive faço um convite a que todos e todas visitem o nosso portal, que é o www.observatoriotercesetor.org.br, né? O 3 em numeral. E lá você vai encontrar, né, uma série de notícias e alguns destaques, né? Por exemplo, uma das matérias mais lidas no nosso portal, Joel, é Fuga da Fome. Brasileiros começam a consumir fragmentos de arroz e ossos. Olha só a que ponto chegou o Brasil. E a outra matéria, que é a segunda, digamos, mais lida, é presidente comeu picanha que custa R$ 1.800 o quilo, e o povo na fila pelos ossos, né? Essas são duas das matérias mais lidas. E eu quero destacar uma outra matéria, fazendo um paralelo com essas duas, Joel, que é a matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né, no nosso portal, que é: Brasil tem 6.000 militares em cargos políticos, o dobro do governo anterior. Tá? E olha que o governo anterior é um governo que deu espaço também para os militares, que é o governo Temer. Né? Pra você ter uma ideia, atualmente nós temos no governo 6.157 militares da ativa, né, e da reserva, tá, da ativa, que é o problema, né, ocupando cargos civis políticos. Né? Isso, na verdade, que gera uma grande distorção, Joel, porque os militares, às vezes, que deveriam estar atuando na sua tarefa real, né, digamos, né, às vezes não, ele está desviado para outras tarefas, como, por exemplo, que nós vimos aí claramente no Ministério da Saúde. Né? Eu acho que muito dos mais de 500 mil mortos que nós temos aí de Covid foi pela ineficiência do Ministério da Saúde na compra de medicamentos, como a gente está vendo aí na CPI da Covid, dos medicamentos, das vacinas, para fazer mais exato. Né? Então, acho que esse é um grande problema. Militares deslocados de suas funções originais, que tem uma importância tremenda na estrutura e no Estado brasileiro, para outras atividades que não foram preparados para isso. Aí o que pode acontecer? Popularmente, dar tilt, que é o que aconteceu na área da saúde, Joel. Nós podemos perguntar aos nossos dois convidados se eles concordam com a presença dos militares no poder executivo. Glauco? Não, é difícil concordar, né? Eu acho que é muito difícil fazer algum sentido num país com um histórico de ditaduras militares como o Brasil. É muito difícil imaginar que você aproximar de novo os militares do poder seja alguma coisa positiva, né? O que possa sair daí ter algum diferencial em relação ao controle civil. Né? Quer dizer, pelo fato do indivíduo ser militar, isso traria algum tipo de benefício à gestão pública. Me parece assim, a história brasileira não permite que a gente ache que isso faça algum sentido, que seja uma boa ideia. Pois então, não me parece fazer. Assim, é muito difícil alguém defender isso, eu acho. Assim, eu não consigo ver bons argumentos que possam ser mobilizados na presença das forças militares dentro de um poder civil. E a relação dos militares com o governo Bolsonaro? Bom, essa é uma relação atribulada desde o início. Aparentemente, as Forças Armadas estão divididas, né? Uma parcela deles que apoia, uma parcela claramente que se opõe. Né? Por exemplo, eu digo isso lembrando dos ministros das Forças Armadas todos demitindo em conjunto, mostrando claramente indisposição com as decisões do presidente, com aquilo que era determinado por ele. Então, a gente percebe essa divisão, percebe essa cisão, e toda essa discussão em torno do voto impresso, por exemplo, e das fraudes, das supostas denúncias, né? Porque não tem denúncia nenhuma, a respeito das fraudes nas eleições, parecem servir para mobilizar esse contingente de apoio militar, o que acende um sinal de alerta, quer dizer, vários sinais de alerta com relação ao que vai acontecer na eleição do ano que vem. Né? Então, Antônio, ele tem apoio.
Antônio, a relação dos militares com o governo Bolsonaro, a presença deles no governo, mais de 6 mil e pouco, como o Frank acabou de falar, representa uma ameaça à nossa democracia? Não, eu não vejo assim. Eu leciono na Escola Superior de Guerra, na Delegacia do Rio Grande do Sul. Independente do governo, nunca houve nenhum tipo de reação, são completamente avessos a qualquer mobilização que busque desestruturar qualquer estabelecimento. Não. O militar brasileiro é um profissional da arma, seja da arma que ele pertencer. E quanto a esses 6 mil, é importante instaurar o seguinte: muitos desses cargos vinham sendo desviados de militares. Tive acesso a um relatório sobre esse assunto. Mais da metade desses cargos era originalmente ocupado por militares anteriormente. Os governos anteriores é que foram infiltrando civis, muitos deles incompetentes, responsabilizados gravemente no Tribunal de Contas da União, inclusive por desvio de dinheiro. Então, o que acontece agora é que, na maioria desses cargos, hoje, ocupados pelos militares, a estrutura e a natureza jurídica deles é cargo atrelado à Força Armada, seja a Aeronáutica, a Marinha e ao Exército, e ao Ministério da Defesa. Portanto, esses números que vão irradiados aí, eles não traduzem especificamente a questão do assento, do cargo, da função e da matrícula. Então, é importante levar em conta que são cargos originalmente integrantes das armas, que estavam desviados e servindo a civis. Esta é a realidade. Um outro contingente foi, sim, convocado e exerce cargos, não só nos ministérios, mas, sobremodo, nos desdobramentos logísticos das armas. Então, tem esse volume que impressiona, mas é importante também levar em conta o dado da realidade concreta e funcional, qual seja, o universo do serviço público militar não é o universo do serviço público civil. Então, é importante levar em conta que, do ponto de vista do direito administrativo e da administração, a maior parte desses cargos, originalmente, era ocupado por militares e, ao longo de décadas, veio sendo desviado necessariamente por interesses políticos ou outros que, enfim, possa se cogitar, para servir a civis. Então, você não vê nenhum problema da presença dos militares no governo Bolsonaro e na qualidade que esse governo apresenta à população? O que eu vejo é um acirramento público de posições em função de impropriedades que são levadas a público, que deveriam ser tratadas internamente. Agora, qualquer país, sobremodo, que tenha a extensão territorial do Brasil, que tenha a área de fronteira que o Brasil tem, ele necessita ter uma comunicação com a Força Armada. Aqui no Brasil existe o Ministério da Defesa. O que me parece é que há um sobressalto, às vezes, em função desse assunto. Agora, os militares brasileiros que estão no exercício das suas atividades e que não têm a visibilidade que esses militares de alto comando têm, eles não têm nenhuma índole que busque estabelecer qualquer tipo de ameaça ao Estado brasileiro. Muito pelo contrário, são profissionais discretos, muitos deles filhos e netos de militares anteriores, e buscam ter uma postura absolutamente discreta. Antônio, em uma frase, você não vê ameaça de golpe nenhum no Brasil? Não vejo. Muito bem. Frank Valverde, nós temos 14 minutos de programa. Eu gostaria que você falasse um pouco das campanhas, das nossas campanhas, e desse as informações finais para a gente disponibilizar o tempo que nós temos para conversar com os nossos convidados. Perfeito, Joel. Vamos falar então das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Nós temos uma campanha que é bastante importante, que é o Observatório em Movimento, uma campanha que já iniciou no ano passado e que ela continua a pleno vapor neste 2021, que é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, apontando dicas e informações de como viver melhor a pandemia que nós estamos vivendo e a pós-pandemia, né? O que, com certeza, depois dessa pandemia, o mundo não será o mesmo. Tá? Espera-se que ela tenha trazido uma série de lições para todos e todas, tá? Nesse mundo que nós estamos vivendo. E convido, né, que as pessoas entrem e acompanhem essa nossa campanha pelo site do Observatório, que é www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E uma outra informação importante é sobre uma nova ferramenta que nós temos, que chama-se o Observatório Apoio o Terceiro Setor. Está lá no nosso
nossa plataforma, e é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre essa ferramenta, entre em apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, esse 3 em numeral também. Tá? E convido a todos e todas para nos acompanhar no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube. E, Joel, acho que até para finalizar, né, para a gente encaminhar, uma coisa que eu acho importante, tanto que gostaria que o Glauco e o Antônio se manifestassem, se não seria importante que essa questão do financiamento público de campanha, essa questão do fundo eleitoral, todas essas questões, tivessem muito mais claras e inseridas na Constituição brasileira, porque a cada eleição tem um certo movimento para aumentar o valor. Se isso não poderia ter um valor já fixo, um percentual, de acordo com o que se arrecada. Arrecadou menos, o valor é menor. Arrecadou mais, o valor pode ser maior. Seria importante ter essa clareza para todos e todas, né, dentro da nossa própria Constituição? Muito bem, principalmente pelo impacto que teve a economia, né, com a pandemia. Eu queria que vocês respondessem rapidamente para a gente encaminhar para o final. Começo com você, Antônio. Olha, eu concordo, eu sou avesso a, digamos assim, estabelecer cláusulas muito rígidas no texto constitucional, porque a nossa carta ela é demasiadamente analítica e ela já vem assim concentradíssima de matérias, muitas delas díspares e inadequadas ao texto constitucional. Mas esta matéria, como ela envolve receita pública, como ela envolve uma atividade que aqui no Brasil se encontra em baixa, a política se encontra em baixa no Brasil e usufrui de uma quantia desta grandeza do orçamento, era necessário, sim, que houvesse o estabelecimento de uma cláusula rígida, estabelecendo uma proporção, que o valor a ser disponibilizado nas campanhas eleitorais estivesse atrelado a um conteúdo de realidade orçamentária e social. Não poderia ser esse descalabro, porque esse valor exorbita, extravasa, ele não convence porque ele não será distribuído de forma homogênea. Então, Franklin, eu concordo contigo, penso que era necessário que o Congresso se debruçasse séria e preventivamente, não que o fizesse casuisticamente num ano pré-eleitoral, mas se debruçasse nisso com certeza, com critério, dizendo o seguinte: este valor, primeiro, não pode atingir o patamar que atingiu. Em segundo lugar, cláusulas de paridade, onde houvesse a previsão da distribuição equânime dos valores, não ficassem concentrados em diretórios nacionais e aqueles dirigentes nacionais é que determinassem quanto a quem nos diretórios estaduais. Então, eles vão matar a língua. Esse é o cenário. Antônio, eu quero te ouvir sobre uma coisa, antes de passar para o Glauco. Como é que o eleitor do Rio Grande do Sul recebeu as declarações do governador do Rio Grande do Sul se declarando gay? Olha, pelo que pude perceber de tudo que li, tanto de parlamentares do governo quanto da oposição, de votos de pessoas que ainda apoiam o atual governador e outros que são visivelmente contrários até hostis, receberam de uma maneira adequada, correta. Entenderam que ele teve uma postura de, digamos assim, manifestar-se sobre essa questão, certo? Então, foi uma manifestação que não teve maior desdobramento. Evidentemente que sempre tem tudo que vocês imaginam, né? Mas aquilo, na verdade, foi, digamos assim, anestesiado pela forma como ele abordou esse assunto, né? Então, a bem da verdade, teve uma repercussão inicial logo após a manifestação dele, depois arrefeceu e, enfim, o assunto não é pauta, não é objeto de referências. Muito bem. Glauco, quero te ouvir a respeito da questão do Franklin. Olha, a Constituição brasileira já é bastante longa, ela discute bastante, tem bastante aspectos que a gente pode colocar como de política pública, né, sendo constitucionalizado, vamos dizer assim. Se essa me parece ser mais uma dimensão em que ela pode ser discutida na política, né? Eu não sei, eu acho que a gente tem uma preocupação, a gente poderia fazer, assim, realmente assustador o valor, mas se a gente der a conta pelo tamanho do eleitorado, é R$50 por eleitor. É isso que está acontecendo. São R$50 por eleitor para que cada... Então, assim, foi o que eu falei, é muito cargo, é muita gente, a democracia brasileira é grande, os números sempre vão ser altos. Então, a gente não pode simplesmente olhar 6 bilhões e achar que isso naturalmente é muito. Vai ser muito sempre se você achar que
a discussão, o financiamento tem que ser privado, ou tem que ser público. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter, colocar a discussão em outro sentido, além apenas do valor de face das coisas. Tá certo? Colocar a discussão numa outra dimensão, né? Importante, para compreender o problema. Né? Claro, porque assim, por exemplo, os partidos concorrem em lista. Né? Então, ter um puxador de voto que recebe todo o dinheiro é uma estratégia do partido. Por que ele precisa dar dinheiro para todo mundo? Se tiver um puxador, esse voto vai escapar para os outros vão receber esse voto, então ele não precisa receber o dinheiro. Se eu tenho um candidato que é muito bom e vai puxar voto, por que eu não posso dar dinheiro para ele? É uma estratégia, e é uma estratégia se essa pessoa receber muito voto, o voto vai escapar para os outros e o partido pode eleger mais gente. Por que o partido não pode fazer isso? Então, a gente fica discutindo de uma maneira muito, muito superficial as coisas. A gente precisa olhar o que a academia produziu e não o que a gente acha. A gente precisa, e com relação a estratégias dos partidos, da formação de listas, como elas são feitas hoje, é uma decisão da competição política. E a competição política mais democrática é atribuir o dinheiro a eles e não ficar criando regras. Se eu criar 1 milhão de regras e engessar o processo, eu certamente estou privando a política de ter competição. Mas nós temos uma distorção no Brasil. Quem tem dinheiro tem mais possibilidade de se eleger. Né? Essa questão do financiamento privado, foi como eu comecei, né, João? A gente precisa trazer isso para a discussão. É esse o ponto de que o dinheiro público versus o privado precisa ser colocado. A gente não pode demonizar o dinheiro público, porque o dinheiro público é o que pode diminuir essa vantagem que o poder econômico traz para o mundo político. Essa desigualdade não pode ter reflexo na política, ela precisa ser minimizada. Isso demanda dinheiro público, que a gente precisa ter capacidade de fiscalizar esse dinheiro. Hoje, juridicamente, a gente não consegue. Muito bem. Eu tenho mais 3 minutos de programa, mas eu quero as conclusões finais do Antônio. Antônio, do que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa de hoje, que nós conversamos nessa hora aqui no Brasil Cidadão? Penso que é importante a abordagem desse assunto, porque esse assunto voltará à tona logo após o recesso. Então, ele vai tomar aí as manchetes, vai ser importante, vai adquirir importância dos noticiários, nas conversas, de um modo geral, e será votado. E esta votação, ela tem um desdobramento importante, depois haverá a manifestação do presidente da República, se veta, se aquece. Mas qual é a sua opinião? Ele veta ou não? Se eu imagino que ele vete? Olha, eu diria que não. Não. Eu diria que não. Deve votar. Muito bem. Mais alguma coisa, Antônio, que você gostaria de deixar registrado? Olha, eu penso que a política, para que ela melhore, ela tem que ter mais participação da população, das pessoas de um modo geral. As pessoas precisam se convencer que a política faz parte do cotidiano delas, que é do dia a dia, que é importante, mas não pode ser uma abstração. É necessário que as pessoas tenham o conhecimento disso de uma maneira mais livre. E penso e defendo que a possibilidade disso acontecer é ensinar as crianças nas escolas essas questões todas, não essas abstrações. As crianças precisam saber as diferenças existentes no Brasil, na Federação, na República, e não aquele blá, blá, blá enfadonho que muitas vezes integra os currículos escolares. Elas precisam ter noção para que nós tenhamos gerações de meninos, de meninas, de pessoas formadas, sabendo que existem constituições estaduais, leis orgânicas, uma Constituição Federal e as regras dessas constituições, para que elas saibam, para que elas sejam cidadãs e não reféns de informações. Muito bem, a formação de cidadão, segundo o Antônio defende, tem que começar desde sempre, desde quando, na escola, lá nos bancos escolares, quando ainda as pessoas são crianças. Frank, sua manchete final. Eu acho que é importante, quando se discute eleições, envolver sempre o eleitor, e o eleitor em todos os momentos, não só no momento de depositar o voto na urna. Muito bem, Glauco. Nesse momento, depois de a gente destrinchar um pouco a respeito do fundo eleitoral, nesse ambiente que o país vive, qual é o seu maior medo? O maior medo é com relação a como a disputa eleitoral vai acontecer no que vem, hoje, em relação a isso tudo. Quer dizer, essa indisposição do presidente de mostrar que as regras do jogo são regras válidas, argumentando, tomando um ponto por hipótese, tá certo, de que houve fraude nas eleições, e com base nisso criar um clima de desconfiança das instituições eleitorais no país, que embora possam ser fraudáveis, não significa que tenham sido fraudadas, né? Há uma diferença enorme entre eu poder fazer alguma coisa e que isso tenha acontecido. Então, rapidamente, Glauco,
esse clima representa uma ameaça à nossa democracia? Claro. É uma ameaça. Se ela vai se concretizar ou não, a gente pode realmente discutir, mas é uma ameaça. Ela fica presente o tempo todo. Ele não fez uma frase, não teve um depoimento que tentasse acalmar os ânimos. Todos eles foram sempre no sentido de acirrar, todos eles foram sempre no sentido de aumentar a fervura de algo que já vem quente. Então, é claro que é uma ameaça. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Glauco Pérez da Silva, professor livre-docente do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Antônio Augusto Maier, advogado, professor de Direito Eleitoral e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, meio ambiente e a crise hídrica. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.